Tudo bem? Vamos começar. Hoje eu vou trazer para vocês uma iniciação de cálculo, que é uma aula muito importante sobre método de cálculo. O que acontece é que muitos jogadores eles calculam de forma desorganizada algumas variantes. E aqui eu vou abordar o método, especialmente para resolver exercícios também, a primeira parte do método, mas para as próprias partidas também funciona. Que é caracterizado por três etapas. A primeira etapa é olhar a posição. Ela é mais superficial. Basicamente você observa o que está acontecendo, identifica os temas táticos que tem na posição, percebe algo como tem uma tensão aqui no centro, um peão pode capturar um outro peão, esse cavalo está ameaçando isso. Só percebe o que está acontecendo. É algo que só olhando para uma posição vai acontecer naturalmente. Você vai perceber. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é lances candidatos. Então, é uma parte que você vai separar as possibilidades que tem na posição de forma organizada, ou seja, vai separar por variante A com variante B e variante C. E, e aí, a terceira e última parte é a decisão. Você vai comparar, é a comparação junto com a decisão. Vai comparar e decidir. Né? Decidir é a última, na verdade. E a gente vai praticar isso um pouco, porque isso é um aprendizado experiencial, não teórico. Por mais que eu ensino para vocês, vocês entenderam o que é para fazer. Raramente isso dá certo, raramente isso é o suficiente para colocar em prática o que foi ensinado. Precisa aprender, né? Ninguém aprende a dirigir lendo sobre dirigir. Você vai lá, você pratica, você, né, vê como que é a marcha e tal. Não adianta só ver um vídeo no YouTube. Então a gente vai praticar um pouco isso hoje também, tá? Esse método. Então vamos lá. Eu vou abordar aqui essa partida que eu joguei em 2019 contra um mestre internacional do Panamá, número um do Panamá. Eu joguei no Campeonato Continental, que foi realizado em São Paulo, 2019. Se alguém tiver alguma dúvida da abertura, pode perguntar, mas não vem muito ao caso. Eu tô de pretas aqui, decidi tomar, ainda era a preparação. Joga-se a 6 pra tentar fazer o B5, mas aqui era tudo preparação, assim. Eu já tava esperando que ele ia jogar esse cavalo C3 aqui, que inclusive já nem é o principal mais. Aqui que eu joguei com dama D5, também era preparação. Bispo B7, que também é lógico. Teria alguns problemas com E6 e não tem uma resposta muito agradável para esse lance. F6 enfraquece muito, tomar tem algumas consequências também. Então, dama D5 aqui é o principal. E minha preparação seguia aqui ainda. Ele jogou cavalo G5, mas seguia com G3, tá? Então essa informação é importante, eu já vou explicar o porquê. Bom, como eu falei, essa é uma aula mais prática, né? Essa primeira parte, pelo menos, é uma aula mais prática, mais experiencial. Então eu vou pedir que vocês, né, pensem junto e interajam, né? Vocês podem interagir pelo chat ou podem ficar à vontade também para desmutar e falar, tá? É... Bom, o que acontece? Meu adversário aqui era um jogador bem forte, um mestre internacional, 2.430, e ele jogou cavalo G5 aqui, nessa posição. É, Intuitivamente.
Eu quero que vocês me digam qual que é a primeira coisa que vocês fariam aqui. Então agora eu não quero que vocês pensem. Eu quero que vocês me falem. Pô, eu jogaria isso assim se eu tivesse no apuro de tempo. 5 segundos. Jogaria H3. H6, né? H6, ok. Cara. Mais alguém também jogaria H6? Intuitivamente? A intuição de alguém também falou esse lance, H6? Eu Expulsando o jogaria, cavalo? jogaria bispo F5. Bispo F5. E você, Rui? Eu acho que eu jogaria cavalo D2. Cavalo D7, desculpa. D7. Cavalo D7, É. ok. Tudo bem. É, ok. Só para saber. Eu só pergunto isso para depois vocês mesmos compararem com o que lance, porque no xadrez também a questão da intuição ela é muito relevante e vale a pena conhecer a intuição de vocês mesmos, tá? Então, mais para vocês mesmo essa resposta. E o que acontece é que geralmente a intuição coletiva, o mais comum, geralmente sugere H6, tá? Esse é o lance mais ouvido, tá? Porque é muito natural. O branco joga o cavalo G5, ele coloca a peça em G5, aparentemente não tem nenhuma ameaça. H6 expulsa o cavalo, ganhando um tempo. É, e inicialmente a intuição de muitos vai ver, pô, tem que voltar o cavalo para F3 e agora é minha vez. Ótimo. Ok. Tem alguns detalhes enquanto é isso, tá? Quanto ao H6. Um deles é que quem tá de brancas é um jogador muito, muito forte. Ele naturalmente vai ter algo em mente contra H6, tá? E aqui já é um momento que eu quero que vocês pratiquem os lances candidatos, tá? Os lances candidatos tem uma coisa muito interessante que ele termina com algo de um jogador, numa partida pensada, principalmente numa abertura. Não acontece mais de você deixar de jogar um lance porque você não viu o lance. Não tem mais essa. Putz, não joguei tal coisa porque não vi. Não, como assim você não viu? Tava ali, tava na sua frente. Entendeu? Tem que ver. Num pensado. Então, é a questão de você considerar todos aqui. Aqui, nessa posição, o branco tem aproximadamente 34 lances possíveis. Se parar pra pensar, não são muitos. Ainda se você considerar lances como dama B3 e dama D3, lances sem lógica, assim, que dá a dama em um, vai afunilar muito, vai ficar muito curto. Então é o suficiente para você considerar todos, né? Agora, o que acontece? O lance candidatos, ele não anula você de errar. Claro, senão tava todo mundo aí, né, com 2.800. Não, mas ele permite com que, por exemplo, se você faz aula de xadrez com alguém, você sempre vai ter uma justificativa pro seu treinador. Por exemplo, né, eu também, né, muitas vezes, pô, meu treinador perguntava, eu tinha uma justificativa muitas vezes. Pô, eu não joguei isso por causa disso. Muitas vezes a justificativa era errada, tinha um furo na minha análise. Mas em determinado momento não acontecia mais de eu falar pra ele, putz, não vi, não pensei, porque, pô, mas aconteceu por muito tempo. É questão de prática, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas a não fazer lances candidatos. Vi um lance bom, o lance parece bom, olha, gostei dele, não vou considerar mais nada, vou jogar. É, acostumar muito, muito, a maioria eu acho que está acostumada a esse tipo de linha, tá? E aqui a gente apresenta um outro approach. Como vai ser a prática agora? Eu quero que vocês considerem aqui lances candidatos para o branco contra H6. Geralmente eu faço essa dinâmica com o peão aqui em H7 para vocês visualizarem, vou deixar aqui em H6. E eu quero que vocês me tragam 3 lances candidatos para o branco, tá? Eu vou dar 5 minutos para vocês. Quando for 7h27, quero que cada um me diga 3 lances candidatos. Alguma dúvida sobre o processo? Não? Não. Um seria dama H5. Isso, é um candidato. Separa os 3 que você tem.
Ah, tá. e depois escreve. Se você terminar antes os três candidatos, já pode ir para a parte de comparação e decisão. Dica, pessoal, é uma coisa que ajuda, tá? Muita gente a não deixar passar o lance. Pensa peça por peça. Peça por peça. Considera, vai vendo. Muitos são lances sem lógica, como dama D3, dama B3. Muito bem. Podem escrever os lances candidatos de vocês. O Glebson já escreveu os três d. Podem falar também, à vontade. Mildo mandou ali dama H5. Quais os outros dois? Cavalo F3, ok. E peão por B5. Ok. E você, Rui? Quais são os seus três candidatos? Então, os meus três aqui seria. Acho que o primeiro seria cavalo F3. Uhum, O segundo seria dama H5. uhum. E talvez o terceiro, bispo A3.
Spot 3. Ok. Tá bom. Vamos comentar sobre todos esses candidatos que foram ditos. É, Somando todos os lances que vocês todos falaram, um deles é o lance correto. Então, eu tenho uma proposta. Eu vou até escrever aqui todos os lances que foram comentados, porque tem alguns que não foram escritos. Tá? Que foi Bispo 3 que não foi escrito. A por B5. A por B5 foi escrito. Acho que Bispo 3 Cavalo F3. Ok. Um dos lances que está escrito no chat ali, entre Bispo E2, Dama H5, Dama F3, Dama B5. Desculpa. Dama H5, Cavalo F3, A por B5, Bispo A3 é o lance correto. Agora vocês têm mais opções, vocês têm mais candidatos, e vocês sabem que um deles realmente é muito forte pro branco, tá? Muito forte mesmo. Eu vou dar pra vocês agora 3 minutos. Eu quero que cada um fala o que faria, tá? Vocês têm 3 minutos. Numa partida, vocês têm que tomar decisão. Então, quando for 32, é o momento da comparação. Ô, Lucas. Lucas? Oi, diga. Então, além dos três lances, você quer mais um, né? Mais um diferente, é isso? Além dos três No lances de cada momento, um. não. No momento, eu quero saber qual desses lances você faria. A gente já passou Eu pela faria. fase de lances Tá candidatos. bom, tá bom, tá bom. Aí eu separei. Eu falei, um dos lances que foi dito no chat é correto. Aí quando for 32, eu já quero que todo mundo tenha a decisão. Isso, podem falar agora aí no chat qual a decisão de vocês. Mildo, Rui Assim, e o Glebson. dos meus três lances, eu acho que pra mim o lance mais forte é o Dama H5. Pra mim, né? Ok, Dos meus três não lances, precisa. pra mim o Dama H5 me pareceu o melhor. Tudo bem. Nesse caso, não precisava ser só dos seus três, né? Podia contar com todos que estão no chat ali, que eu falei. Mas tudo bem, Dama H5. Ah, tem. Glebson sugeriu Bispo. Corrige aí, Glebson. É Bispo E2, né? Que você quis dizer. Porque também é o único lance de Bispo, né? Tá, Bispo E2. E o Mildo, Dama H5. Ele já tinha escrito, né? Ok. É...
O lance correto aqui realmente é bispo E2, tá? É o único lance aqui pro branco pegar vantagem. Geralmente, os três lances candidatos mais lógicos, dama H5 aparece bastante, é um lance lógico, tá? Crava aqui e ameaça. Cavalo F3 é um lance, claro, que pode ser o candidato. A questão é que volta para aquilo que eu falei, sabe? É um mestre internacional, é jogador muito forte. Esse tipo de situação, joga um cavalo, ataque, volta, é algo que acontece muito mais em nível amador. Tá? Em nível de mestre, dificilmente esse tipo de dinâmica vai acontecer. Cavalo G5, H6, cavalo F3. Sabe que é um erro que, putz, eles não viu que não vai ter nada pra fazer com o cavalo, teria que voltar. Mas claro, é um lance que é possível, plausível. Dama F3 também. Dama F3 é um lance passivo, vai trocar dama, simplesmente. E o preto não tem porque não tem um pouco de vantagem aqui, na minha opinião. Tem um peão a mais. Pelo menos um pouco de vantagem. É, Tá. A por B5 perde uma peça, na prática. HG5 ganha o cavalo. E não tem compensação suficiente pelo material perdido. Ah, que mais foi? Mesma coisa bispo A3, tá? Mesma coisa. Eita, sumiu as peças. Deixa eu... Aí, voltou. Mesma coisa bispo A3 aqui. H por G5 acaba só ganhando o cavalo mesmo, tá? E a gente tem o bispo E2, que é um lance mais forte. Entrando aqui com bispo F3, tá? E Aí, não tem uma defesa agradável para as pretas para isso, tá? Se tomar o cavalo, bispo F3 é um raio-x, vai pegar a torre, que tem um valor maior que o cavalo. E se, se tirar a dama, de toda forma, bispo F3, o preto tem que ficar muito debilitado. Essa é uma posição aqui já posicionalmente muito boa pro branco, muito boa pro branco. Tá? O preto tem sérios problemas aqui com essa estrutura aqui na ala da dama, além do grande atraso no desenvolvimento, não tem uma peça desenvolvida. Então, entra numa situação bem problemática. Ok, então, eu percebi isso, tá? Na verdade eu não segui essa linha de raciocínio na minha partida. Eu percebi que ele queria jogar BSP2. Basicamente foi isso, tá? Então eu não fiz H6. Eu joguei outro lance. E a gente vai fazer o mesmo método aqui. Tem um lance apenas bom nessa posição, tá? Eu quero que vocês também considerem bastante. Façam esse mesmo método. A gente vai pular essa parte. Eu não vou pedir que vocês necessariamente me falem. Eu vou dar, assim, eu vou dar 4 minutos para vocês, para esse, quando for 7h40. Eu quero que vocês me falem como jogar de pretas aqui nessa posição. Sabendo que o branco quer fazer bispo 2. Tá jogando bispo 2. Essa é, digamos assim, uma ameaça talvez posicional. Então pensem, considerem bastante coisas. Quando for 7h41.
Muito bem, o Glebson já sugeriu. Tá, para essa dinâmica, eu, eu não quero dois lances, tá? Apenas um. É, pelo menos pode falar dois lances, pelo menos diz qual você faria, tá? Isso é importante. Porque numa partida, para um treinamento, não dá para dizer, ah, isso ou isso. Não, numa partida você tem que fazer seu lance. Ok, temos o Glebson deixou F6, ok. Mildo torre A7. E você, Rui? Hum, eu acho que Tá, o Rui iria de não. cavalo. Eu acho que eu iria de cavalo D7. Tá bom, cavalo D7. Muito bem. Esses lances não. Nenhum desses lances resolve o problema do bispo E2. Tá? O bispo E2 ainda continua sendo uma alternativa muito forte. Mas não tem problema. Isso é só um treinamento. Mais uma pergunta. Bispo E2 não pendura o peão de G? Sim, acontece que segue com bispo F3. E aí a dama fica presa. Então, vamos supor, uma possibilidade assim, F6, bispo E2. Dama Entendi. G2, bispo F3. Perdeu a dama, ataca a torre também, mas é irrelevante porque que vai perder a dama Tá. não tem casa. Mesma coisa, Aham. a mesma coisa torre A7, tá? Torre A7, bispo E2, também não pode tomar em G2, e o bispo vai chegar em F3 muito bem. E mesma coisa o bispo F5 também, todos esses lances. Tem apenas um lance que faz com que bispo E2 não seja bom. E eu quero que vocês observem se vocês consideraram o lance. Não precisam me dizer ou não, mas quero que vocês percebam se vocês consideraram bispo B7 aqui.
Esse é o lance que faz com que bispo E2 não seja bom, tá? Mas aí vocês vejam, né? Se não considerou, tudo bem, é um bip, ok, ó, eu não considerei, Não, eu, e eu seguir até, eu treinando. até considerei sim, tá? Eu tinha visto esse lance do bispo, desse bispo aí nessa posição. Eu só achei que ele iria cravar o bispo na torre do mesmo jeito, né? Ia ficar uma Certo. tensão entre bispos no fim das contas. A diferença é que esse lance impede bispo E2, por um motivo mais técnico, né? Depois de bispo E2, bispo B7 foi jogado para promover essa variante. E aqui ele jogou com dama H5, tá? Bispo E2 já não é bom. Por que esse bispo E2 e dama por G2? Que agora é possível. E as pretas Ah, têm sim, vantagem decisiva aqui. sim. Bispo F3 já não é mais uma boa possibilidade. Porque agora o bispo conecta com a casa de F3. Esse lance, com o método de lances candidatos, tem uma chance maior de ser jogado, pelo que eu vejo. Não garante. Não garante que ele vai ser jogado. Porque ainda assim, o jogador precisa enxergar o bispo conectando com a casa em F3. Mas até o momento não vejo um método mais eficiente do que lance candidatos para cálculo, no geral. Sim. Cavalo C6 entraria no mesmo problema ali. Cavalo C6, bispo E2. Ok, joguei bispo B7, ele não jogou bispo E2, justamente por causa disso, jogou dama H5. E dama H5 ele conecta aqui com esse peão de F7. Tá? É importante a gente tentar entender a ideia do nosso adversário. O que ele quer, lance após lance, né? Cuidar para não jogar muito automático, assim. Tipo, um lance e tal, vou fazer o que eu quero. Eu sei que parece óbvio, mas acontece muito, então é uma coisa para observar. Assim, se não acontecesse muito, não, eu nem comentaria nesse caso. Mas realmente tem muitos jogadores que têm uma dificuldade com a profilaxia. E é o que eu falo, pessoal. Por mais que eu fale pro jogador que ele tem dificuldade com profilaxia, não resolve imediatamente. Precisa de prática, precisa de exercício, a realidade experiencial. Volto no que eu estava falando sobre o carro. Ninguém aprende a dirigir um carro vendo vídeo, ninguém aprende a dirigir um carro lendo sobre como dirigir carro. É treino. E eu quero que vocês tenham isso em mente, assim, principalmente os que querem ser professor, tá? Para ter isso em questão, né? Entender que muitas coisas que se falar para o aluno não é o suficiente para o aluno transformar como atleta, como jogador. Precisa de prática, precisa colocar exercício para ele, ter que saber identificar a dificuldade e ter o recurso dos exercícios para passar pro aluno. Tá, raramente tem alguma coisa que dá pra fazer um switch assim com uma dica, um conselho. Existem coisas, mas coisas mais densas assim, no geral não. Ok, nesse momento eu joguei G6, cavalo D7, que é um lance natural de desenvolvimento. Seria respondido com E6, muito provavelmente. E aqui já estou lidando com alguns problemas. Por mais que surpreendentemente a máquina dá a posição aqui como igualdade depois de cavalo F6, H5 e D8. É uma. Mas. É porque a dama tá presa aqui, tem essa questão. Então eu acho que o preto tem um plano como bispo C6, bispo E8. Eu nem considerei muito essa possibilidade de cavalo entrar nisso. E também igualdade aqui já não é algo bom pro preto, que o preto realmente ele tem vantagem aqui. Essa posição. G6, dama H3. E, finalmente, temos uma posição da qual o branco não tem nenhuma ameaça, não tem nenhum bispo 2 vindo, não tem nada demais, tá? Eu estou informando isso pra vocês, apesar de eu ter essa informação na hora. E
eu quero que vocês rapidamente me digam o que vocês fariam. Podem pensar 1 ou 2 minutos, se vocês quiserem, né, para falar um lance. Mas quero saber o que que vocês fariam aqui. Aqui tem várias opções já, tá? Então não se preocupem muito em acertar ou em errar, tá? Porque não tem exatamente um lance certo também nessa posição. Tem várias opções boas. Então, vou dar um limite até 7,50, né? Os que quiserem pensar um pouco mais para falar. H6, ok. Deu um H6. Acho que eu Miúdo jogaria faria bispo aqui. G7. Acho que eu jogaria aqui peão em B4. E o Rui peão em B4. Maravilha, ok. Todos os lances plausíveis. Vou comentar rapidamente sobre eles. Ah, e também falar das outras possibilidades que tem, além das que eu fiz também. Ok, comentar na ordem H6. H6 é um lance que eu não gosto aqui porque não tá ameaçando o cavalo imediatamente. Então eu não é lento. Precisa jogar bispo G7 para aí sim ameaçar o cavalo. Então dá tempo do branco fazer alguma coisa, sabe? Dá tempo do branco tomar alguma decisão aqui. É, tem até talvez um problema tático aqui. Ok. ahn, Também foi sugerido bispo G7. Bispo G7 é um dos lances, ok, plausível. Desenvolve uma peça. Não tá preparando o rock ainda. Não, na verdade esse lance tem um problema tático também, mas tudo bem, eu vou chegar lá. Na verdade não pode ser Bispo G7, mas é um lance lógico. Como eu dei 1 ou 2 minutos pra pensar, é um lance que estrategicamente tá super ok. E B4 é um lance. É possível, é difícil de avaliar, eu acho difícil de avaliar. Um pouco arriscado, enfraquece esse peão de C4. E eu não gosto muito porque não tem exatamente uma ameaça. Não tô dizendo que é ruim nem nada, tô dizendo que eu não gosto muito. É, é. E se quando toma aqui, ainda tem a opção do branco tomar. Claro, se o branco tomar em B4, dama por D4, ainda assim parece ser muito bom, né? Ataca a torre em A1, ataca o peão em E5. Eu lembro que eu considerei esse lance. Tá? Eu lembro que eu realmente pensei um pouco em jogar esse lance. Outros lances possíveis. Bons, E6 é um bom lance aqui. Apesar que estratégia. Eu joguei C5, tá? Já vou chegar. E6 é um bom lance aqui, apesar que não, eu dificilmente faria E6, por causa que enfraquece as casas pretas demasiadamente. Mas pra máquina é ok, e hoje eu entendo que é ok também. É um lance bom. Ahn, Cavalo D7 é um lance que eu não gosto, mas é possível por causa de E6. Quando toma, cavalo toma, os cavalo fica muito ativo aqui em E6. É uma peça muito forte. E quebra a estrutura de peões do preto. Eu gostei de C5, tá? Eu gostei de C5 aqui, basicamente. Ah, e aqui ele jogou com A por B5, tá? Eu joguei com C por D4. E aqui vai mais um exercício para vocês. É... Por quê? Agora eu vou deixar mais difícil, porque eu não vou fazer o lance. Vocês vão ter que visualizar. Por que as pretas perdem se jogar A por B5 aqui? Mais uma dica que eu lembrei para dar para vocês sobre lances candidatos. Comecem com cheques, capturas e ameaças, tá?
Então, se quem quiser já praticar no momento, os lances candidatos, tem que visualizar o peão preto ali em B5. Talvez para alguns seja um pouco mais desafiador. Podem ir, vou dar 5 minutos para esse, tá? Aí eu quero a justificativa do porquê A por B5 perde. Como que as brancas ganhariam? Qual a sequência, tá? Não só o primeiro lance, tá? Não só o primeiro lance, por favor. Pode falar? Não, não, espera um pouco. Espera até dar 58 mesmo, se você já viu. Para os outros que não viram, tem a oportunidade também aqui de resolver. Mas, se quiser, tem a opção no Google Meet É, de você me existe uma escrever. possibilidade de mate aqui, né? Calma. Vai calculando. Existe no Meet a possibilidade de você me enviar uma mensagem no privado. Então, Glebson, se quiser já me escrever. Eu não sei se você sabe fazer isso. Faz tempo que eu não uso o Meet também. Ou o Zoom. É, mate não é, mas tem muito estrago, realmente. Só uma pergunta, Lucas. Isso realmente aconteceu na sua partida, né? Ele tomou com o peão da torre em cima do peão do cavalo. Ele fez essa captura Isso, mesmo, né? aconteceu sim. Aconteceu e eu não retomei. Porque Tá, tá. eu joguei C por D4. É, naquela hora que eu falei do lance B4, que eu jogaria B4, foi para impedir exatamente essa situação aí, entendeu? Uhum. Eu mandei uma mensagem pro Glebson no privado. Não sei se ele viu, mas se quiser escrever lá. Muito bem, podem falar a sequência que envio. Alguém identificou alguma sequência que ganha pro branco? Contrário por B5? O Glebson respondeu. Cara, Ok, eu calculei. O Glebson falou a sequência limitada, falou só dama C8. Até lá, ok. Foi. Eu tava.
tava digitando, eu acho que tu começou a falar e resolvi Ah, falar por beleza. aqui. Ok. Pode falar a sequência toda então, Webson, se você viu depois. Eu acho assim, né? Pelo menos é o que eu consegui enxergar aqui. Então, se peão toma B5, a torre captura 8, bispo captura 8, dama cheque em C8, a dama protege, dama captura dama, e depois tem um duplo aqui, cavalo, né? Cavalo captura F7, cheque, captura torre. Essa foi a sequência que eu consegui enxergar, mas eu não sei se é a correta, né? Uhum. Ok, perfeito, é isso mesmo. Essa sequência é vencedora para as brancas. Eu vou executar ela aqui, para vocês verem. Tá? É uma sequência bem direta. É considerada simples, assim, para um certo nível, assim, para o nível dessa partida, assim, eu tinha 2.100 na época, ele tinha 2.400, então é uma sequência relativamente simples, porque é uma sequência de capturas. As sequências mais difíceis de serem vistas são sequências que tem um lance de cavalo voltando para trás, assim, por exemplo, sabe? Lances que sequências de muito cheque, muito captura, muito assim, geralmente é simples porque os jogadores mais fortes, eles estão habituados a considerar mais esses lances, porque eles sabem que geralmente esses lances têm algo a oferecer, então eles consideram quase sempre cheques, capturas e ameaças. Tá? Então aqui A por B5, reparem que é uma sequência de cheque, captura e ameaça. Ó, é uma captura, é um cheque, é uma captura e é um cheque com uma captura. E aqui é duplo. E aqui vai ficar com uma torre de vantagem. Por isso que eu até comentei com vocês, tá? Para os que não virem, observem. Por isso que eu falei, considera cheque, captura e ameaça. Tá? Porque são lances que tem que ver mesmo. Tá? E o Glebson acertou aí muito bem. Ok. É, não foi jogado nada disso. Eu joguei C por D4. Ele jogou com E6. Eu segui com F5. Segui o C por D4. E aqui eu joguei com A por B5. Seguiu torre por A8, bispo por A8, dama 3. E a título de curiosidade, ele me ofereceu empate aqui, tendo em vista que claramente a posição dele tá pior. E, e a informação de que ele ofereceu empate para um jogador de 300 pontos de rating a menos confirma esse fato. Tá? Então, eu recusei, também não. é, Joguei aqui com bispo G7, natural. Na verdade, eu acho que. Eu não sei se algum de vocês pensaria em outro lance, mas para essa posição eu acho que esse é o único lance natural da posição. Não sei se eu. Não pode tomar em D4, inclusive. Não seria bom também. Mas não pode porque tá caindo esse bispo. Bispo G7 aqui. Aí, no caso, o H6, para tirar essa proteção do peão de E6 não seria viável? Ah, seria sim, você tem razão. Você tem razão. Esse lance também seria completamente plausível. Então, além de bispo G7 H6, nenhum. Né? Bispo G7. É, seguiu aqui bispo E2. E aqui é uma posição difícil para as brancas, tá? Porque ele não tem uma forma fácil de terminar o desenvolvimento. Que seria tirar esse bispo e fazer um rock, assim. Então ele decide sacrificar. E é um dos sacrifícios, digamos assim, um pouco triste pro branco. Não é bem esse adjetivo. Mas que eu tomo aqui em G2, ele não tem um lance ativo ainda. Ele joga torre F1. Ele simplesmente perde um peão, mas consegue aliviar um pouco o desenvolvimento. Porque senão ele não tem muito o que fazer aqui além disso. Me surpreendeu quando eu vi que Bispo E2 é realmente o melhor lance.
mostra que também a posição já tá bem debilitada do branco. Ok, Professor, mas... Oi, Mildo, diga. oi, olha só, quando você jogou aí esse peão de F7 para F5, se ele pega de ampassã e não dava cheque, Curiosamente, essa é uma dúvida que acontece bastante, tá? É, de regra. Em- Então eu vou especificar aqui. O en passant, ele só acontece quando tá ah, na tá, quinta tá, tá, fileira. desculpa, Não, não, sem desculpa, problema. Sem é, problema. Foi bom que você perguntou, tá? Foi bom que você é, perguntou. valeu, É, desculpe inclusive, aí, eu até digo isso porque pode ter sido a dúvida de outros, tá? Porque eu até te falei, várias pessoas já me perguntaram, mostra essa partida faz muitos anos, e acontece bastante de perguntarem sobre, e o en passant aqui, tá? Então, sem problemas. Bom que você perguntou. É, o en passant ele só acontece na quinta fileira. Então, quando o peão tá na quinta, tá? Então, para lembrar da regra, quando o peão para, vamos supor, se eu jogasse F5 aqui, o peão parou do lado do outro peão, do lado. Aí é possível o en passant. entendi, Como nesse caso, o peão não tá parando do lado, tá parando na frente. E o peão já tá na sexta, então não tem en passant, show. tá? Ficou claro a questão da regra? Alguém mais? É isso mesmo, ok. É isso, beleza? Tá. É, ok, então bispo E2. Seguiu dama por G2. Torre F1. Ah, aqui eu quero saber o que que vocês fariam. Podem falar, isso daqui eu vou dar. Podem falar imediatamente se quiserem, mas eu vou dar um limite de até 8 e 7, para quem quiser pensar. Eu acho que aí no caso é avançar o peão. Não, avançar o peão. Eu tô grilado com esse peão. Né? Qual Mas o ele peão, tem Glebson? o de H6. Mas aí Ah, ele tá, tem. ok. Mas aí ele tem F7, né? É, enfim. Ok. H6. Vamos ver o que o Mildo e o Rui fariam. Eu acho que eu tiraria o bispo para C6. Ok. Tomaria o Bispo peão C. de D4, com bispo. E bispo por D4. Muito bem. Ok, temos os três lances. Eu vou comentar brevemente dos três. Antes disso, eu quero só garantir uma coisa, tá? Eu não me experienciei com vocês, não joguei nenhuma partida com vocês, eu não tenho exatamente a precisão do nível de vocês, claro. Eu tô vendo por cima, né? Eu consigo avaliar mais ou menos aqui na aula. É, mas eu não tenho certeza. Então, enfim, eu vou fazer a pergunta. Vocês sabem os três princípios da abertura? Vocês sabem me informar? Alguém Sim, aqui? controle central, desenvolvimento das peças básicas, né? Cavalo, bispo Aham. e proteção do rei, né? Ok, Perfeito. É isso. Tá, tudo bem. Só pra ter certeza do, do mapa. Ahn, ok. Sim, esses são os três princípios da abertura. E aqui é o melhor momento pro preto terminar a abertura, terminar o desenvolvimento, que é o lance aqui seria rock, tá? Eu vou abordar um pouco mais. No mais, vocês falaram, todos os lances que vocês falaram foram lógicos. Foi sugerido, desculpa, foi H6, foi sugerido bispo por D4. E qual outro que foi sugerido? Bispo C6. Bispo C6 foi sugerido? Isso.
Ah, tá. Ok. Ahn, tá, vamos lá. Começar com H6. H6, eu não gosto por alguns motivos. Esse cavalo ele não tá exatamente ruim. Ele não tá, desculpa, ele não tá exatamente bom em G5. Então eu não quero gastar um tempo pra tirar ele daí, sabe? Esse cavalo não me incomoda, ele estando aí em G5. Mas o meu peão em H6 possivelmente me incomoda. Porque lances como cavalo F7, batendo em H6, batendo aqui. Eu gostaria de fazer roque aqui, mas aí já tô perdendo esse peão. Ou lances como cavalo F3, que inclusive foi jogado mesmo se eu jogar H6. Tá? Eu joguei roque e segui o cavalo F3. Tá? Ataca esse bispo aqui. Então, e eu tenho que perder esse bispo em más condições. Tá? Então eu não gosto desse lance por esses motivos. Gente, qualquer dúvida, por favor, perguntem. Né? Por favor. É, ok. Bispo por D4 é um lance lógico também, tá capturando um peão. Eu só não acho que é o melhor momento para tomar esse peão e a melhor forma. Tá? Esse peão ele tá muito fraco aqui. Eu prefiro terminar o desenvolvimento. Vocês trabalharam um pouco as partidas do Morph, pelo que eu soube. E o Morph, ele foi um dos que começou a perceber a força de desenvolver as peças, e ele tinha essa questão de não vou capturar os peões, eu vou seguir desenvolvendo as peças. Alguém aqui não conhece a partida da ópera? Ou todos conhecem? Isso. Conhece? O Mildo conhece? Glebson conhece? Conheço. Conhece? O Glebson conhece também? Ok. O Glebson talvez esteja. Vai ficar. Ok. É... Bom, não sei se vocês lembram dessa partida, mas o Morph muitas vezes ele não captura os peões quando tem a oportunidade. Ele prioriza o desenvolvimento das peças. E ele criou muito, até de certa forma, uma cultura que perdura até hoje, né? Dessa preferência. Então, como que esse peão eu não tomo, eu faço rock e eu quero tomar esse peão. Mas eu gostaria de tomar esse peão com o cavalo, inclusive. Né? Tá, o Glebson também conhece. Ok. Todos conhecem a partida da ópera. Ah, então eu joguei rock. E aqui ele jogou com cavalo F3. Lucas, Oi? é, nesse momento aí eu considerei rocar, porém eu fiquei preocupado com a captura do peão, né? Com esse lance, existe a possibilidade da captura, mas enfim, né? Se ele capturar, cai, leva um duplo, né? De bispo. Eu vi agora. Que duplo. Tudo certo. Que duplo. Que duplo de bispo. É, se ele capturar o peão, né, em E7, E7. Uhum. isso, eu tenho o bispo ali, né? Bispo. Ameaça, dando e ameaça o cavalo, né? Não vai ser muito bom. Bom, não, realmente, tá, Glebson? Bem observado. Dama por E7 era um lance que é importante ser levado em consideração. Então, sinto a alegria que você perguntou. Mas não é por causa de Bispo F6. Bispo F6 tem um problema trivial. Eu faria aqui cavalo C6 aqui e eu tomaria em D4. Aquela questão do morph, sabe? Eu não tô tão preocupado com o material. Putz, pra mim vale muito mais jogar cavalo C6 ao mesmo tempo que eu ganho um tempo em cima da dama e vou tomar em D4 de cavalo, colocando meu cavalo que tava em B8 sem fazer nada numa casa muito forte, rapidamente, sim, no estalar de dedos. Era por isso que eu que eu não me preocupei com o peão em E7, tá? Por isso. Bispo F6 tem um problema trivial de checkmate, tá? Então não não funciona. Ok, Rock. Deixa eu promover aqui. E seguir o cavalo F3. Atacando esse bispo, tá?
Vocês observarem aqui, ele fechou. E volta para aquela questão que eu tava comentando com o Glebson, né? Pô, você viu, o cavalo não tava bom em G5. Tanto que ele volta. E esse lance, pelo que eu me lembro, ele é até bom, porque ele ameaça a torre G1, ameaça a torre G3. É... Não tá exatamente ganhando. E eu tomo uma decisão que foi um pouco desafiadora para mim. Eu jogo o bispo por F3 aqui. Eu não queria jogar esse lance por estar entregando o par de bispos. Tá? Bispo por F3 seguiu. E mais uma vez, pessoal, é o momento que eu acerto o lance aqui. Eu faço um lance forte, priorizando a atividade das peças sobre a vantagem material. Muito, tem duas opções aqui, tá? Tem dama por H2 e dama H3. Eu tenho que defender minha dama. E eu decido jogar dama H3 de forma correta, não tomando ali, mas preferindo jogar minha dama aqui em H3 porque eu mantenho essa dama sobrecarregada. É o tema da peça sobrecarregada. Então essa dama aqui está presa na defesa do bispo. Ao mesmo tempo que eu tenho ideias de B4, por exemplo, utilizando o tema do desvio, tá? Então, neste instante, ele jogou com o rei E2 para defender o bispo, ao mesmo tempo que libera a dama, possivelmente, por exemplo, para tomar ali em E7. Ok, deixa eu pensar. Tá. Nesse instante eu joguei com F4. Tinha uma ideia em mente. E a gente vai voltar para mais um exercício prático aqui. F4, aos que não perceberam, eu ataquei o peão de E6 com minha dama. Essa é a ideia principal. Ameacei tomar esse peão com cheque. O branco jogou aqui com D5. O branco tem a possibilidade de jogar dama por E7 aqui. Ah, eu vou dar a chance para. Esse aqui é um pouco difícil, tá? Mas eu vou dar a chance para vocês tentarem calcular essa posição. Tem um ganho aqui pro preto, tá? Pretas jogam e ganham. Tá? Então eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem. Caso ele jogasse esse movimento. Sejam criativos, tá? Lances candidatos englobam vocês considerarem realmente tudo, tá? Então, Dama captura em S6. ok, considera, pensa um pouco mais. Esse é um exercício difícil. Eu quero que você pense, tá? Ó, Mesmo, por mais que nesse tipo de situação você possa acertar o lance falando rápido, não é a ideia. Tá? A ideia não é exatamente que você acerte o lance, é mais que você calcule. E é, a dica que eu dou pra vocês essa posição eu acho bem possível que vocês não considerem um lance. E vocês não tenham chance de acertar só porque vocês não consideraram a possibilidade. Então a dica que eu dou é: considerem mais possibilidades pro preto. Ah, quando for 22. Gente, pode falar já?
Pode falar no chat privado, se quiser. Eu vou te chamar aqui. É o Rui, né? Se quiser falar antes, assim, pra não tirar a oportunidade deles calcularem também. Tá bom. Pronto, mandei mensagem no privado do chat. Ó, vou até falar isso aqui em voz alta, porque até sei que vocês estão treinando para ser professores, algo para vocês cobrarem dos seus alunos também. É, em exercícios, assim, não dizer só o primeiro lance, tá? Rui, o Rui acertou o primeiro lance aqui, ok? Mas foi só o primeiro lance, entendeu? Então, diz a sequência toda, tá? Praticar isso Ah, em resposta de exercícios. E cobrar dos alunos também, eu acho importante. você quer que eu complemente lá no chat, então? Sim. Tá. Ok, podem todos dizer agora. Deu 22. Cara, eu pensei em dama F5. Ok. F5, aí se ele voltar com a dama para A3, aí eu avançaria o peão, né? A4, depois, enfim, né, a sequência aí. No fim da linha, capturaria o bispo, né? O bispo. E aí, consequentemente, Uhum. Tá, eu vou comentar sobre esse lance. E você, Mildo, você calculou alguma coisa? Encontrou alguma possibilidade? Não? Eu testei no primeiro lance, bispo F6. Ok, ok, vou comentar sobre os lances. O Rui acertou, só que o Rui só me falou o primeiro lance, tá? Então eu retifico isso, tá, gente? Quando for cobrar isso de aluno e tudo. É realmente importante a variante, principalmente essa variante, que ela é uma variante muito reta e concreta, tá? Não é como se tivessem 50 opções pro branco, tá?
Eu vou comentar primeiro os que não estão corretos, tá? Que é dama F5 e bispo F6. É... Isso, mas a variante toda, Rui. Depois de dama D3, é rei E1, Tá, entendeu? Até o tá. final. Até o final. Eu vou dar um exemplo aqui no chat para vocês de como seria uma resposta perfeita, tá? Para esse exercício. Eu vou até deixar a oportunidade de vocês tirarem um print, tá? Porque eu vou escrever da forma exata de como que tem que esperar de um aluno, tá? Então, com o número, escrito bonitinho. Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Ahn, Bom, talvez não. Tá gravado. O chat, infelizmente, não fica gravado, mas quem estiver assistindo o vídeo, quiser me procurar para ensinar essa anotação, eu também estou disponível no WhatsApp. Só pedir pro Paulo que eu ajudo. Tá, vamos lá. Primeiro, dama F5. Dama F5 eu acho que torre D1 defende, tá? O Glebson, né, sugeriu. Não precisa de dama 3, mas realmente dama 3, B4 realmente parece estar ganhando. Ah, e bispo F6, é, eu acho que dama D6 aqui é uma possibilidade boa também. Ou dama 3 voltando só, tá? Não sei dizer o quão bom é o lance, o quão ruim é o lance, não tenho certeza de dizer. Mas assim, como não é o melhor, eu não vou aprofundar tanto mais do que nesses lances. O lance vencedor é cavalo C6, tá? E reparem que é uma sequência muito direta. É, Bispo por C6, tá? Capturando. Se não capturar, cavalo por D4 cheque no próximo, porque ataquei a dama, tá tirando cavalo por D4 cheque, tá? Então a resposta colocaria como bispo toma C6, que é digamos assim, o crítico, tá? O crítico. Tirar a dama perde muito fácil, né? Toma e toma lá. Então, bispo por C6. Dama D3 cheque. Rei E1. E bispo por D4, tá? E aí, ameacei mate aqui em C3. Única forma de defender. Bom, aparentemente tem F3 aqui no GBIS, mas vamos colocar aqui. Bispo D2, C3, bispo C1, C2, bispo D2, C1. Toma. Bispo lá, bispo D2, dama D2. Essa seria a resposta correta. Perfeitamente. Ah, tá, então eu vou até escrever aqui como que seria? Vamos supor que vocês vão passar esse exercício para esse exercício é muito difícil, tá? É um pouco mais avançado. Realmente eu não esperava que ninguém aqui fosse acertar, tá? Mas eu tenho a oportunidade de tentar. Mas eu vou dar um exemplo aqui da resposta. Tá? Se vamos supor, vocês pegam isso aqui e passam para o aluno. Como que seria a resposta correta? Primeiro, a incorreta não seria isso aqui. Geralmente, para o lance das pretas, se coloca uma reticências, assim, ó, como eu vou colocar no chat. Um ponto. Tá? E para o lance das brancas, só assim, um ponto. Tá? É, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o Molina tinha comentado, há um tempo atrás, passar bastantes exercícios de checkmate de um lance, né? Checkmate em um. Depois de um tempo, depois da experiência do aluno, passar para o checkmate em dois, checkmate em dois lances. E depois, com o tempo, passar para checkmate em três e assim ir evoluindo, né? E evoluindo para tentar calcular cada vez melhor aí os lances futuros, né? uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que você está falando, né? Calcular e procurar ir até o máximo que você consegue calcular para tentar ver se consegue realizar, né, toda a estratégia aí, botar em prática a estratégia completa, né? Olha, mates em um geralmente são muito simples. Mates em 2 já tem exercícios realmente difíceis, muito mais difíceis de exercícios de não mate. Hum, é, Então, eu não sei se tem exatamente essa linearidade. É,
Eu digo assim, para Mas, ensinar o aluno a calcular um pouco mais, a ver as possibilidades, ver as fugas, ver as casas soltas, controlar melhor as casas. Porque os exercícios de mate, ele que obriga o aluno o aluno já sabe que tem um mate ali acontecendo. Né? Ainda mais quando você diz para ele que tem mate em dois lances, que tem mate em três lances, então ele já tá vendo, ele já sabe, né, disso. Mas na partida, muitas vezes ele não sabe. Ele olha pro tabuleiro, fica calculando e às vezes não vê o mate, né? claro, então, essa questão do exercício tem isso, né? Que ajuda ele já sabe que tem, ele vai procurar. A partida realmente é mais desafiador porque não tem ninguém falando pra ele. Mas faz parte, é do treinamento. E mesmo assim, vale a pena, assim, fazer os exercícios, tá? E sim, eu acho que é por aí o caminho, passar exercícios mais básicos, mas não necessariamente exercícios de Matin 2 são mais básicos do que exercícios de cheque duplo, que também são importantes. Mas eu acho sim, para um aluno muito iniciante, é muito importante exercício de Matin 1, até que ele consiga fazer assim, um estalar de dedos. Consegue fazer assim? Exercício de Matin 2, eu já não sei, aí é opcional, aí vai de treinador para treinador. Se o treinador gosta, ok. Se prefere passar outros temas táticos, tudo bem também. É, aí é gosto, eu acho Agora, mesmo, não também sei. seria válido também, por exemplo, pegar exercícios de mate em dois e não dizer para o aluno que aquilo é um mate em dois, né? Chegar para ele e perguntar qual o melhor lance. Seria válido, E sim, seria válido. deixar Para ele achar determinado o tipo mate, de entendeu? aluno. Para Sim, determinado aluno, pode ser que ele encontre um mate realmente no final das contas, em dois lances. Pode ser que não, é, pode ser que ele é queira só possível. Mas eu não lance. recomendo, eu não recomendo, assim, eu não acho necessário, porque para tal situação, eu acho que dá para pegar outros exercícios também. Porque muitas vezes exercício de Matin 2 tem muitos ganhos, só que tem um Matin 2, entendeu? Então, se o aluno não sabe, até eu, por exemplo, posso errar, por mais que eu vou ver uma sequência que ganha, mas eu não vou ver um Aham. Matin 2, entendeu? Então eu não faria esse tipo de dinâmica, assim, com esse tipo de exercício. Na verdade, É, você forçaria mesmo, ó, tem mate em dois aqui, se vira, não é isso? exato, isso, eu faria isso, mais nessa linha, mais nessa linha. Tá, eu vou ensinar vocês aqui como cobrar uma resposta perfeita, né? Ó, um ponto, porque não tá carregando minha última mensagem. Deixa eu, ok. Ó, um ponto, eu coloquei esse outro sinal aí do lado, mas enfim, deu pra entender, né? Um ponto. Isso daí é pra dar a resposta pra branca. Vamos por um ponto, bispo F3. Ok, isso seria uma resposta de brancas para o primeiro lance. Agora eu vou passar a resposta correta desse exercício. Né? Vocês pegaram, mandaram um print para o aluno de vocês. Como vocês esperam que ele responda, tá? Nossa, sim. Ok, mandei aí. Então, cavalo C6, né? Coloca um e reticências. Indica que começa o exercício no lance das pretas. Tá? E aí depois volta ao normal. Dois pontos, lance das brancas, tal, e aí tem a sequência toda. Isso seria a resposta perfeita, escrito perfeita. Tudo bem, não precisa. Eu não recomendo, assim, necessariamente, vocês precisam ficar cobrando dos alunos de vocês. Essa aqui, se ele escrever, tipo assim, cavalo C6, vírgula, bispo por C6, vírgula, dama D3, até foi feito isso aqui hoje.
sabe, é questão de vocês, sabe? Mas a resposta perfeita, mesmo estruturada, bonita assim, é assim. Tá? E aí, bispo por C6, dama D3, cheque, o sinal do mais indicando cheque. Rei E1, bispo por D4. Aí 4 ponto bispo D2, C3, 5 ponto bispo C1, C2, 6 ponto bispo D2. Aí C1 igual a dama, é o símbolo da promoção. Bispo por C1 e bispo C3, checkmate, que é esse símbolo de jogo da velha, ou pode ser usado também mais, menos, menos. Mais, né? O famoso mais. Sabe que eu nem sei, pode estar errado, esse mais, menos, menos. Talvez seja Tinha mais, 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 sei acho que lá. tinha. Eu sempre uso O jogo da hashtag, velha. eu uso o Ah, jogo da velha. Ok, é, então nada disso ocorreu. Ele jogou D5 aqui. Bom, aulas de cálculo tem uma coisa que fica um pouco maçante a determinado ponto, tá? É, então eu vou pegar um pouco mais leve agora, tá? Eu vou deixar vocês podem, eu não geralmente essa posição eu trago como exercício também, mas eu vou deixar vocês só sugerirem, tá? O que vocês fariam para depois a gente comparar. Então podem falar o que vocês fariam, assim, aqui. É, intuitivamente. Mais pra vocês conhecerem a intuição de vocês mesmos, saberem como que tá a intuição de vocês. Então vamos supor, a gente tá num blitz, vocês têm 15 segundos no relógio, vocês precisam fazer um lance. quem joga? O preto. Lamento informar, todos vocês perderam por tempo. 15 segundos. Vamos manter essa dinâmica correta, porque eu falei, eu passei o exercício 15 segundos. Caiu a seta de todo mundo. E tudo bem, é uma partida fictícia, mas o exercício não era pra vocês pensarem, era pra vocês falarem a intuição de vocês. Ok. Ah, então, era um lance É, só? é Era um para lance fazer um só, lance é um lance só só, é um lance só. Eu ou falei uma pra isso aqui. sequência? Ah, tá. É, porque eu já ia Isso. começar a escrever um, dois, três Não, não, lances não, não, aqui, aí não como era, não era caiu, você proposta falou pra que isso. caiu. Senão eu daria Tá mais bom. tempo pra vocês. Então eu vou dar de novo, vou refazer, geralmente, dar oportunidade. Vocês têm 15 segundos, uma partida de blitz. Que lance vocês fariam? Jogaria F3. Ok. Apenas o Rui perdeu por tempo dessa vez. E tudo Ué, bem? eu mandei no chat. Você mandou? Mandei, Então tá. mandei no chat. Não, você mandou no privado pra mim. Tudo bem. Você mandou G4, né? Que você quis dizer G5, provavelmente. Ok. G5 e dama F5 e o Mildo quis dizer provavelmente C3, né, Mildo? F3, é. Tá. Ok. Ahn, é isso. Tudo certo? Mais pra vocês saberem como é que tá a introdução de vocês, vou comentar. Ahn, C3 é um lance que não tem exatamente uma ameaça, então eu não gosto por isso. Tá? Não tá tendo uma sequência mais com alguma ameaça, basicamente. G5 é um lance ok para uma intuição. Infelizmente tem uma resposta muito boa pro branco, que é Torre G1.
né? Que além de defender, ataca. E é a melhor coisa que tem no xadrez, é a melhor forma de defender, é atacando. E o branco consegue isso nessa posição. Aqui, além de impedir G4, que era a ideia, ataca o peão de G5. E dama F5 é um lance que intuitivamente eu acho razoável. Possivelmente é uma. Bem lógico. Tá, ok. O lance da posição, para não ficar maçante, não passei de exercício, mas torre F5 aqui seria uma possibilidade muito boa também, mas cavalo C6 que eu joguei é o lance mais forte. E vem de uma sequência bem, bem direta aqui, tá? Eu desenvolvo o cavalo aqui, sacrificando, no ar, ameaçando o cavalo D4 cheque. Brancas capturam e tem uma sequência bem forçante aqui. Dama por E6 cheque, rei D1, torre D8 e bispo D2, porque esse rei C2, dama F5, checkmate. Tem que entregar duas peças, leva mate. C3 e já recuperou a peça, as pretas. Ao mesmo tempo que o rei das brancas está em frangalhos. Seguiu C7, torre por D2, rei C1. E aqui a gente volta para um exercício. Eu vou pegar alguma dinâmica diferente para esse. Eu vou começar com. Eu vou dar 3 minutos para vocês. Quando for 43, eu quero que vocês me digam. Ou antes, quem quiser falar antes, pode falar no chat privado. Qual é a ameaça do branco? Sendo vez do branco, o que o branco faria aqui? Tá, então pensem aí. Ok. O que vocês viram como ameaça aí do. O Mildo já respondeu, o Rui, Clebson, o que vocês viram de ameaça pro. Eu botei no privado, mas eu posso falar aqui se quiser. Ah, tá.
Eu não vi. Ok, muito bem, o Rui falou. O Retifiquei o meu Glebson. lance aí. Ok. Eu não entendi. Qual foi a retificação? Eu vi bispo D5, mas o que isso quer dizer? Porque eu tinha botado dama A8 cheque. Isso, mas aí você trocou então. Ok. Ah, tá. Bispo É D. retifico a palavra? Retifico não é quando a gente. É uma pergunta mesmo, tá? Não sei. Retifico não é quando a gente, tipo, fala de novo, assim, alguma coisa, tipo, eu falei, vamos Não, supor. não. Retificar e corrigir. Ratificar e Aí, confirmar. É? Ah, caramba, eu jurava que para retifico. Quando você faz uma retífica de motor, você está fazendo uma correção. Hum. Ah, bom saber. Beleza, obrigado. Tá, então ele retificou o bispo D5, ok, como ameaça. É, e o Glebson talvez esteja FK. Ok. Será A8, Ah, ok, o dama Glebson 8. apareceu. Dama 8. Beleza. É, beleza, dama 8. É dama 8, tá? Dama 8 é o correto aqui. Bispo D5, as pretas podem só tomar de torre aqui mesmo. Ainda assim, aí o branco faria dama 8, né? Daria certo, mas... É... Dama 8 direta é a ameaça aqui. Dama 8 e promove. Faz uma dama. Simples assim. Ok. Isso é muito importante. Que agora vem o próximo exercício. É uma dinâmica similar que a gente fez aquele bispo E2 para encontrar bispo B7. Sabemos a ameaça das brancas agora. É uma informação que nós temos. O que fazer a respeito? Como jogar de pretas? Tendo em mente que as brancas querem jogar dama 8 cheque, seguido de C8 dama. É um lance profilático, tá? Então eu vou dar 4 minutos para vocês. 3. Por 49, eu quero que vocês me falem o que vocês fariam, tá? Opa, deixa eu resolver isso aqui. Pronto.
Ok. Mildo e Rui já falaram. Falta o Clebson. Cara, eu acho que Ah, é torre A2. Torre A2. Ok. Rui e Glebson sugeriram Torre A2. E o Mildo, dama C8. Eu vou aprofundar um pouco nessa posição, tá? Eu tive uma ideia pra gente treinar um pouco mais. Eu vou começar com o Torre A2. Aí tem um desvio, né? Acho que Isso. Brancas jogam e ganham. Podem falar quem já viu. Contra a Torre A2. Brancas jogam e ganham. é, promove, né? E depois captura a torre. Isso. Ou captura a torre e promove. Depois promove. Qualquer um dessas ordens ganha aqui. Tomando a torre ou C8, dá uma direto. Talvez até bispo D5 aqui seja vencedor. Ou não. Também não é desnecessário, não. Toma, cheque lá. Não sei. Mas C8 aqui é bem limpo a vitória. Ok. A gente vai refazer isso aqui. Tá. Dama C8. Brancas jogam e ganham. Aí é bispo, né? Bispo G4, né? Ou não? É. Não. Dama 8, dama 8, dama toma, Bill toma e promove. Perfeito. Dama 8. Dama 8 é vencedor aqui. Força a troca. E não tem como parar esse peão de chegar em C8. Ok, a gente vai refazer então. Vou dar mais 3 minutos para vocês, tá? Como jogar de pretas aqui nessa posição. Agora a gente já sabe alguns lances que não são. É o método de eliminação. A gente já eliminou alguns lances, como torre A2 e dama C8. Quando for 54.
Ok, podem falar. Faria rei F2. Rei F7, ok. F7, Cara, é. eu pensei em dama C4. Ok, dama C4. Mildo, viu alguma coisa? Não, se não viu, tudo bem. Vendo? Tá bom. Ok, acho que dama C4 ganha também, mas o mais preciso aqui é rei F7. Pensei nisso, Hum. mas achei muito pacífico. O que acontece é que o problema de dama 8 é que é cheque. E quando é cheque, é como se o branco tivesse o poder de fazer dois lances ao mesmo tempo. Entendi. E a gente tira esse poder do branco agora. Agora, se ele quiser jogar dama 8, ele jogou. Se ele quiser jogar dama 8, ele vai ter que lidar com isso aqui. E ele não tem como lidar com isso aqui. Dama C4, pelo que eu me lembro, também vence, tá? Também é o suficiente. Mas é um pouco. Eu acho que era um pouco mais difícil. Mas eu não vou aprofundar nisso aqui. Rei F7, então evita isso, tá? E agora mantém as ameaças do. Né, tem alguma. Tem várias ameaças aqui. O preto pode. Tem várias ideias aqui. Seguir o bispo D1, tá? A gente vai fazer o exercício da mesma forma. Qual a ameaça das brancas? Mas dessa vez podem falar já, quem já identificar. A ameaça aqui é bispo cravar a dama preta na direção do rei, na diagonal do Isso, rei. perfeito. Bispo B3 é a ameaça da posição. Sabemos agora a ameaça das brancas. Temos essa informação. Como jogar de pretas? Seja profilático. Vocês têm até as 9. Posso falar aqui? O que é que eu escrevo? Pode escrever nesse caso. Ok, Mildo e Rui escreveram. O Lebson tem até as 9, sem pressa. Cara, perdi o fio da meada aqui. É Tá, vai o. ficar? Beleza, tranquilo, sem problema. Então, mas eu vou passar já, ok. Obrigado por avisar. É, Tá, vamos lá. O... Eita, quebrei o trem aqui. Não, resolvi. Tá, o que acontece nesses dois lances? Tá, o Rui colocou dama 2. O Mildo acertou.
Mas vamos começar com o do Ru, então. Tá? Então, se o Glebson tiver aí, já fica ligado para só um exercício mais simples aqui. E pros três, é, quem vê já pode falar. Brancas jogam e ganham. Creio que seja trocar as peças aí, né? De promover. Sim, sim, ok. Bem, essa sequência ganha. Ah, dá pra jogar bispo B3, ou dá pra tomar, promover ou jogar bispo B3 também. Mesma coisa, essa opção aqui, tá? Torre A2, que acontecem de sugerirem. Por mais que tomar aqui não vence, porque aqui o preto tem mate, o, o branco aqui também tem uma opção que ganha. Eu vou checar se é só uma, tá? Pra não... É só uma, tá? Mas aí apareceu, né? Beleza. Parabéns, Lucas. Bispo B3. Bispo B3 é a opção que ganha aqui. Depois que toma e promove. Então torre A2 também não serve, apesar que ninguém sugeriu. Torre B2 é o lance. Como eu falei, seja um profilático, evitar bispo B3 aqui. E agora seguiu com dama A8. Bom, acho que tá bom, 2 horas de cálculo. Eu vou terminar de passar a partida, mas eu só vou encerrar por hoje os exercícios, tá? É, Vocês três que estão presentes aqui comigo, ou quem está assistindo o vídeo e está acompanhando, pode estar experienciando cansaço. E sim, cansa. Treinar cálculo é uma atividade cansativa, mas é a melhor atividade para melhorar os resultados como atleta de xadrez. É o principal, é o essencial. E é importante não só praticar, treinar isso, mas saber como treinar e saber também, no caso de vocês, como ensinar a treinar cálculo da forma correta. Porque é o principal para quem quer ser atleta de xadrez, tá? Para quem quer, em outras abordagens, educacional, outras questões, eu não tenho como dizer. Mas para atleta é fundamental muito exercício de cálculo da forma correta, tá? Então é natural que talvez vocês estejam experienciando um cansaço. É, Por isso que eu até recomendo para os meus alunos que seja a primeira coisa que façam no dia, sabe? A gente pegou para fazer essa aula à noite, mas no geral eu recomendo de manhã, que é quando as pessoas geralmente têm mais energia, mais disposição. De noite já aconteceu muita coisa no dia, o corpo emocional pode estar sobrecarregado, aconteceu muita coisa. Não pode não ser o melhor momento para treinar. Por mais que, ok, não quero colocar nenhuma limitação também. Agora, nunca mais vou treinar de noite, não. Só colocando algo que eu recomendo. Eu treino de noite muitas vezes, né? Então, encerramos os exercícios por hoje. Agora eu vou terminar de passar a partida, vou comentar. Aqui, eu considerei dama. Eu joguei F3 aqui, vou comentar esse lance. Eu considerei dama F5, mas dama F5 tinha um lance que me incomodou, tá? Que é bispo B3. Porque se eu tomo, ele tem dama A2, ele crava. E eu não tenho como resolver essa cravada, porque se eu tentar defender com a dama, ele desvia minha dama. Então bispo B3 seria vencedor. Não, não, desculpa, se eu tomo seria vencedor. Mas eu segui o cálculo nisso aqui. E eu, e eu tive a felicidade de não entrar nisso aqui, que possivelmente eu ia seguir essa sequência. Ganha, isso aqui ganha, tá? Ainda. Dama F5 seria ganhador, mas eu teria que tomar um cuidado aqui de depois de dama G2 jogar rei H6. E eu planejava jogar rei H4. E aqui as brancas têm um ganho. Esse ganho é dama G3, que eu nem vi, eu vi depois com a máquina. Então, título de curiosidade, teria que entrar nisso. Mas rei H6 aqui seria vencedor também, eu tô ameaçando mate. Mas
É aquilo, eu vi bispo B3, eu calculei essas variantes, eu fiquei com medo de estar furando alguma coisa, e então eu preferi uma variante mais simples, que não tinha tanto furo. E eu joguei aqui então com F3, sacrificando esse peão, com a ideia de abrir essa diagonal. Ele tomou, e tudo bem. Eu queria meu bispo vindo pra cá, mas era meu plano, agora eu jogo esse. O que acontece? Dama 8, ele já não tá mais ameaçando promover. Então, é uma situação interessante, porque observem que a dama crava esse bispo. Mas na verdade, é esse bispo que controla a dama. Porque a dama não pode voltar pra cá. Senão, mate. Caralho. Então, o bispo, apesar de estar cravado, tá controlando a dama que tá cravando. O que acontece? Ele jogou. Aqui acabou. Aqui acabou porque eu tô ameaçando dama 2 e dama 1. E aqui não tem nada que ele faça pra evitar. Seguiu assim, dama D3 e dama 2. Promover não ajudaria em nada, porque agora, além de tudo, meu rei tá ficando muito. Eu tenho 3 peões a mais. Ele tá levando mate, assim, muito rápido. E meu rei tá super seguro, vindo pra G7 aqui, no próximo lance. Contra um cheque, assim, por exemplo. Até se ele vier pra cá, tudo bem, não ameaça nada. Eu até poderia passar a vez aqui. Assim, faz mais um lance, não tem nada aqui. Né, mas eu faria provavelmente algo como Dama 6. Minha intuição aqui diz Dama 6. Faria isso. É, minha intuição falhando, né? Já tô levando uns cheques que eu não precisava. Tudo bem, eu não jogaria com intuição mesmo assim. O que que eu faria então? Torre D2. E aí que eu posso me pra cá, não tem cheque em F8. Enfim. Né? Não jogou C8 dama. Ele jogou aqui com dama D3, seguiu dama 2, C2. Dama 1 cheque, bispo B1, C2. E ele deixou o tempo cair aqui, um ato de desistir da partida, abandonou. É, porque eu tô ameaçando ganhar dessa forma. E se ele toma também, essa posição não há esperança para as brancas nesse nível. É isso, pessoal. Essa foi a aula de cálculo. Espero que vocês tenham gostado. Uma pergunta, Vocês têm Lucas. alguma pergunta? Essa partida era de quanto tempo? Era 90 minutos com 30 segundos de acréscimo, é o ritmo padrão. E ganhava 30 minutos no lance 40, Entendi, entendi. que não aconteceu o lance Então era uma 40. partida que dava para pensar bem, né? Dava para calcular bem. Isso, é. É. E esse método que eu ensino é justamente para esse ritmo, tá? Ritmo de partida longa. Uhum. Em partida de blitz e rápidas, o método de lance candidatos pode não dá para ser usado muitas vezes, por causa do limite de tempo. É. Vocês têm alguma pergunta geral, qualquer coisa de xadrez? Não precisa ser só da partida, não se limitem. Lucas, é mais uma dúvida, cara. Uhum. Vai participar conosco outras vezes também? Como vai funcionar a dinâmica? Então, faz bastante tempo que eu entrei no grupo para substituir caso alguém faltasse, tá? Caso o Molina faltasse ou o Léo. Então, a princípio, só quando precisarem. Beleza. Lucas, foi um prazer aí te conhecer. Obrigado aí pela atenção aí, pelo empenho. Acho que foi bastante didático. Errei bastante, mas faz parte é aí que eu aprendo. Uhum, uhum. Mas é isso, é isso. Obrigadão mesmo aí pela paciência aí, pelo tempo. Obrigado a todos vocês por terem participado. Foi uma aula longa, cansativa, imagino. Obrigado por terem participado. Isso é o mais importante pra mim. Eu não me importo se alguém acerta muito, se alguém erra muito. Eu acho que o importante é participar.
porque eu sei que é o que vai trazer evolução. Não traz evolução a pessoa acertar muito. Né? O que eu gosto é do caminho da evolução. Tá? E para isso é importante estar sempre participando. Eu gostei que todos vocês participaram. Eu acho legal vocês trazerem essa perspectiva para os alunos de vocês também. E é isso. Se vocês quiserem, tiverem qualquer dúvida, ou qualquer momento quiserem me mandar mensagem, perguntar alguma coisa, é só pedir pro Paulo, sou bem acessível. Só mandar alguma coisa lá. Beleza, pessoal? Boa noite. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. E boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Todos aí.